Olá, pessoal, estamos de volta. Espero que todos estejam bem. E hoje vamos retomar as aulas. Vamos falar sobre redes sociais, gerações e internet das coisas. Essa é a nossa nona aula. Vamos lá? Pessoal, então o nosso primeiro tema é sobre redes sociais. Nós vamos discutir aí o que são redes sociais e quais as principais redes. Vamos lá? Rede social, então, é uma estrutura composta por pessoas, organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Então, sempre num grupo de pessoas, numa determinada rede social, etc., tem sempre ali um objetivo comum, um conjunto de valores que são comuns a esse grupo. Uma das fundamentais características da definição das redes é a sua abertura e porosidade. O que significa isso? Abertura, né, como o próprio nome diz, é essa livre circulação de entrada e saída de pessoas. E porosidade é aquela característica que permite uma pessoa sair de um grupo, ir para outro, fazer novas relações e assim por diante. Então, existe uma estrutura, né, que permite essas relações, essas inter-relações. Isso possibilita, então, relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os diversos participantes. As redes, então, não são, portanto, apenas uma outra estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que a sua grande força está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente, né? Nós vamos ver dois vídeos em seguida que vão permitir que nós tenhamos, então, algumas ideias de quais são e o que são as redes sociais, os seus números principais, e depois vamos trabalhar o conceito, efetivamente, do que são redes sociais. Vamos lá? Uma coelha animada gera 100 coelhinhos por ano. No Twitter, Bill Gates conseguiu 100 mil seguidores em 8 horas. A televisão precisou de 13 anos para reunir 50 milhões de usuários. O Facebook conseguiu o dobro em 9 meses. Para se tornar multimilionário, o fundador da dinastia Rockefeller levou 27 anos. O fundador do Facebook, apenas 4. Michael Jackson vendeu mais de 100 milhões de cópias de Thriller. Mas no YouTube, uma canção de Justin Bieber já chega a 500 milhões de reproduções. Todas as fotos publicadas por todos os jornais do mundo durante 3 anos não se igualariam às que existem no Flickr. Em apenas um ano, o Foursquare cresceu 3.400%. A soma de todos os usuários cadastrados nas 10 redes sociais mais populares supera 2,5 bilhões. Mais de um terço da população mundial. Enquanto você assistia esse vídeo, mais de 3 mil pessoas entraram em algumas dessas redes sociais. Google Buzz, Bebo, BuzzNet, Single, Hable, Hi5, LinkedIn, MyLife, Gaia, Sônico, MySpace, Twitter, YouTube, Zig, Flickr, Facebook, Orkut. Nós temos então uma ideia, né? Vocês viram ali vários nomes de redes sociais. Só para você ter uma ideia aqui no Brasil, como que essas redes sociais são utilizadas, quais são as mais utilizadas. Então, em primeiro lugar, está aqui o YouTube, depois em seguida o Facebook, o WhatsApp, né? Instagram, daí o Messenger, Twitter, LinkedIn e assim por diante, até chegar ao Viber, né? Dentro dessas aqui mais utilizadas aqui no Brasil, né? As redes sociais, elas então permitem essa atratividade. Vamos ver um trechinho de uma entrevista com Bauman. Bauman é um filósofo, né, que trabalha essa questão da sociedade líquida e assim por diante, né? Então ele vai falar um pouquinho sobre o que ele considera, né, a respeito das redes sociais.
one addict of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's different kind of friend. I never heard when I was young the concept of network. I heard about human bonds. I heard about communities, this sort of thing, but not network. What is the difference between community and network? Community precedes you. You are born into a community. On the other hand, we have network. What is network? Unlike community, network is made and maintained, kept alive by two different activities. One is connecting and the other is disconnecting. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, is precisely in that. That is so easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends, but the greatest attraction is the facility of disconnecting. Just imagine if you have not online friendship, not online connection, not online sharing, but offline connection, real connection, face to face, body to body, eye to eye. Then breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses, you have to explain, you have to lie very often, and even then you don't feel safe because the partner would say, well, you have no right, you are swine, you are pig, you are whatever, awful man, and so on. It's difficult, but on the internet it's so easy, you just press delete and that's it. Muito bem, é bem legal, né, o que ele falou. E vamos agora ao segundo conceito de gerações. O que são gerações, né? Quais são essas gerações, as principais diferenças entre elas? Será que existe alguma compatibilidade entre as gerações e assim por diante? Geração, então, é um termo bastante amplo, né? Em termos de definição social, né, que é o que a gente vai pegar aqui, diz respeito a grupos etários desenvolvidos de maneira sucessiva e que possuem características habituais, éticas e culturais específicas. Então, cada geração tem as suas características de hábitos, né, sua ética e sua cultura, né, ou seja, o modo de ser, o modo de agir e assim por diante. Em termos gerais, né, nós temos várias gerações, né? Existem até algumas antes, né? E já está surgindo novas gerações. Mas as 4 grandes gerações que estão coexistindo atualmente são essas que vocês estão vendo aí, a geração BB ou Baby Boomers, a geração X, Y e Z. Vamos ver um pouquinho sobre quais são as características, o que é cada uma delas, no primeiro vídeo aqui. Quais são as características das redes sociais? Vamos lá. Geração em geração. Mas afinal, o que é isso? Durante muitas décadas se definiu geração como sendo aquela que sucedeu aos seus pais. Portanto, se calculava até a geração como sendo um tempo de 25 anos. A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. Já
tecnologia ela é decisiva para criar marcas de tempo. Jovens. O que significa ser jovem? Esta é uma pergunta que tem uma infinidade de respostas, mas a maioria envolve uma certa palavra: mudança. Mudanças de linguagens, de opiniões, de atitude. Sempre foram os jovens que mudaram o mundo. E ultimamente eles têm mudado muito mais. Começou no século passado com um fenômeno conhecido como Baby Boom. Logo depois, no fim da Segunda Guerra Mundial, a taxa de natalidade aumentou em muitos países. Era bebê para todo lado. Então, na década de 60, os primeiros baby boomers chegaram na adolescência e começaram a mudar o mundo. Como? Com a ajuda da música. A música para transgredir os velhos costumes, para fortalecer as minorias e protestar contra a injustiça. Os valores foram questionados e os comportamentos redefinidos. Foram eles que conquistaram o direito de ser jovem e explicaram o que isso significava. Como muitos exemplos, o festival de Woodstock, contra a guerra do Vietnã, a revolta estudantil, contra o descaso com os jovens, a revolução sexual e os movimentos em defesa das minorias. Mas ninguém contava com uma coisa. Na década de 60, os baby boomers começaram a ter seus próprios bebês. E se eles já tinham causado bastante estrago, do que essa nova geração seria capaz? Ela era uma incógnita. E por isso ficaram conhecidos como a geração X. Essa foi uma geração que cresceu dividida entre a queda do Muro de Berlim, a popularização dos videogames e computadores e a disseminação da AIDS. Foi nessa conturbada década de 80 que eles se tornaram adolescentes. Se a geração Baby Boom conquistou o território da juventude, a geração X organizou esse território. Eles se dividiram em vários grupos: roqueiros, punks, góticos e a cultura hip-hop das danceterias, das raves. Ou você era dessa tribo, ou você não era. De repente, música não era só mais uma música, era a maneira de você falar. O seu corte de cabelo, os lugares que você frequentava, a música definia filosofias de vida. E foi nesse mundo fragmentado que surgiu a geração seguinte. Os bebês que nasceram por volta das décadas de 80 e 90, esses bebês são a geração Y. Eles se tornaram jovens um pouco antes da virada do milênio. E a primeira coisa que eles fizeram foi expandir o conceito da juventude, se casando ou começando a trabalhar mais tarde do que antigamente. Por isso, alguns chamam esses jovens da geração Peter Pan. Mas não é verdade. A geração Y não está excluindo carreira e casamento. Eles estão acrescentando novos interesses. É por isso que eles são dinâmicos e fazem muitas coisas ao mesmo tempo, em escala global e em tempo real. E quanta coisa mudou em pouco tempo? Enquanto os baby boomers, a geração de quem tem hoje mais de 45 anos, valoriza o tempo de experiência profissional e de empresa, a geração Y, aquela dos jovens que tem 30 anos ou menos, tem pressa para conseguir reconhecimento e crescimento profissional e mudam de emprego com facilidade quando não estão satisfeitos. Um belo exemplo para isso são Roberta, de 28 anos, e seu Eliseu, o pai dela. Ele teve só 3 empregos a vida inteira e no último ficou 20 anos. Estabilidade é a coisa mais importante que tem. Eu vesti uma camisa. Então quando você veste uma camisa, você vai lutar por ela. Era o meu sistema. Já a filha está no 3º emprego em 2 anos. O senhor se sentiria mal indo para a concorrência? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Au. que foi? Eu fui pra concorrência 3 vezes. Eu sempre vou pra concorrência. Agora eu tô me sentindo mal. A geração Y não fica parada. Faz várias coisas ao mesmo tempo, inclusive no trabalho. Nasceu, ele vive com estímulos de música, internet, com amigos, no colégio. Isso vem para a organização. Isso vem para a organização, é a extensão dele do dia a dia. É o que faz ele ter prazer. Então ele está trabalhando aqui, é lógico, no seu local de trabalho, às vezes escutando uma música, escutando um som que ele gosta. E isso só colabora, só estimula. E não podemos esquecer, no meio dessa turma ainda está a geração X, a turma que tem mais de 30 e menos de 45 anos, que viu os pais enfrentarem as crises da década de 80 e por isso um trabalho duro para ter segurança financeira. O X, ele foi treinado, ele foi talhado a trabalhar e esperar um momento que seria o reconhecimento dele, onde ele sobe um degrau. Ele tem medo de perder o emprego justamente para pessoas que aparentam ter mais energia do que ele, que podem eventualmente trazer mais inovação e energia do que ele.
E acredite, há espaço para todos, inclusive no mercado de trabalho. Se eu tivesse que alocar pessoas numa função de planejamento, eu diria que esse é o baby boom. Para definir orçamentos, quanto vai custar, eu diria que são os práticos da geração X. Para partir para a ação, eu diria a geração Y, que é mais imediatista, não quer planejar, quer sair na rua fazendo, vendendo, criando. Então, se a gente puder fazer esse ciclo, todas elas vão se complementar muito bem. E tem mais uma galera chegando, a geração Z, uma turminha impaciente. Eu acho que o que tira a paciência dele é quando ele não consegue ter rapidamente o que ele precisa, o que ele quer de mim ou de alguma situação, porque não é a internet, não é o computador que já está lá. Mas quando é agora, é agora. Aí, tá vendo? Quando é agora, é agora. Só que às vezes o seu agora é um pouco agora demais, entendeu? Vamos ter que arrumar espaço para eles também. Muito bem. Muito bem, então as gerações, vocês viram aí as características de cada uma. E eu gosto muito desse vídeo do Cortella, que fala alguns problemas, umas características dessas novas gerações que estão indo para o mercado de trabalho. Vamos ver rapidamente, é um vídeo curto, 2 minutinhos, e vamos lá. As novas gerações, elas têm uma novidade, elas foram criadas nas grandes metrópoles, especialmente longe dos pais e dos avós. Uma das coisas que mais faz mal hoje para as gerações que estão entrando no mercado de trabalho é o distanciamento da família na sua convivência. Pode parecer estranho, mas avô e avó, tio e tia, sempre foram decisivos, porque, por exemplo, na casa da avó podia tudo menos o que ela proibia. Parece contraditório, mas é verdade. Podia tudo menos o que ela proibia. Ela proibia. Ela dizia, isso pode, isso você não vai fazer. Havia uma certa noção de autoridade que não colidia, tal como colidia com os pais, porque estavam ali no dia a dia. Pedro Mandelli e eu lançamos um livro em 2011 chamado Vida e Carreira, um equilíbrio possível, em que a gente fala das novas gerações e ele diz uma coisa que é muito importante. Ele diz... Os jovens hoje, das novas gerações, chegam na empresa mal educados. Ele não chega mal escolarizado, ele chega mal educado. Ele não tem noção de hierarquia, não tem paciência para processo e não tem muita persistência em relação a algumas coisas. Não é uma vítima, dele mesmo, não é uma responsabilidade que ele tenha. Mas ele veio de uma sociedade em que houve um distanciamento entre os adultos e os jovens, entre os pais e os filhos, pelo horário de trabalho, pela distância nas grandes cidades. Portanto, esse jovem chega com dificuldade para ser educado nas relações. E aí eu estou falando de boa educação mesmo, não estou falando de escolarização. A empresa está tendo, diz o Mandelli com toda razão, está tendo que educar os que chegam. Educar significa ensinar para ele noções de hierarquia e para ele entender que a autoridade não é autoritarismo. Entender, e isso digo eu sempre, que desejo não é direito. Não é só porque eu quero, que eu tenho direito. Que existe a necessidade de se compor um tempo de paciência, que é preciso ter paciência. Paciência não é lerdeza. Paciência é a capacidade de deixar maturar alguns processos. Por isso, sim, as novas gerações, os que têm menos de 30 anos de idade, eles são nativos digitais. E, portanto, eles estão habituados a um mundo em que faz parte do cotidiano dele a mobilidade, a instantaneidade, a simultaneidade e a velocidade. Isso significa que a regra básica é tudo agora, já ao mesmo tempo, junto. Isso dá para uma empresa uma grande vantagem. Esses grupos novos têm senso de urgência, têm habilidade com uma série de plataformas digitais, mas ele não tem algumas coisas que os mais idosos têm: paciência, persistência e resistência. Só tem uma alternativa: juntar as gerações. Não é um choque intergeracional. Ele pode ser um choque se a empresa for tola. Mas um gestor de pessoas é aquele que, em vez de produzir o choque intergeracional, ele produz a junção intergeracional. E faz com que as competências distintas, que elas sejam concertadas. De novo, concertado com C. Um concerto das diversidades. Você quer coisa mais bonita do que uma orquestra em que um violino é concertado com um instrumento de percussão, em que um baixo-tuba vai junto com um fagote ou um oboé, e isso produz harmonia. Essa é a tarefa. Novas gerações são muito bem-vindas e precisam sê-lo.
Elas têm suas características que têm que ser entendidas e, se discordantes, modificadas. Mas eles não chegam, os jovens, sem nada saber. Eles têm imensas habilidades, têm várias capacidades, e se nós, mais idosos, formos capazes de fazer essa junção, esse mutirão, né, de competências, ninguém perde. Muito bem, vamos agora para o nosso próximo tópico, que é, né, internet das coisas, ou o que são internets das coisas, né? O que é isso, né? O que significa? O que é esse conceito de ubiquidade? Nunca ouvi isso antes. Nossa, o que tem isso a ver com a internet das coisas? Será que vocês estão preparados para isso? Vamos começar então com o conceito, né, de internet das coisas. Ele basicamente se refere à interconexão digital de objetos do cotidiano que nós temos no dia a dia, uma caneta, o celular, a televisão, né, com a internet. Ou seja, é uma rede de objetos físicos que nós conseguimos pegar, né, parpar, né, como falou Caipira, né, capaz de reunir e de transmitir dados, e aí eles utilizam a internet para isso. Um primeiro exemplo poderia ser uma geladeira que vai interagir com um aplicativo, né, instalado em algum lugar, informando os produtos que estão em falta. Ou então, um segundo exemplo, um relógio inteligente, né, aqueles que se utiliza geralmente agora recentemente, ele interage com um aplicativo informando os marcadores de saúde de tempos em tempos. E aí, caso haja uma alteração muito grave, né, isso pode disparar, por exemplo, uma mensagem com serviço de auxílio rápido e assim por diante. Pessoal, agora para a fixação do conceito de internet das coisas, seria interessante nós vermos então 2 vídeos. O primeiro deles, você vai ter que pausar esse vídeo que nós estamos vendo agora e ir lá na relação de materiais complementares e ver o vídeo sobre internet das coisas explicado por Nick BR. Depois que você ver esse vídeo, você retorna para essa posição que nós paramos aqui e aí segue. E aí segue com um segundo vídeo que nós vamos ver então um exemplo de aplicação da internet das coisas, ok? Então pausa agora, vai lá, dá uma olhadinha nesse vídeo e depois retorna. Muito bem. Acho que vocês conseguiram entender bem, viram aí as várias questões, inclusive aquelas que são questões sérias, né, de privacidade, de segurança e assim por diante. E agora, para a gente fechar, né, esse terceiro assunto, eu trago aqui para vocês um exemplo de como que poderia ser essa utilização da internet das coisas. E o curioso é que esse vídeo foi produzido na década de 90, ou seja, é mais uma ideia visionária de como seria. E a gente vê que essa visão, né, que o pessoal que produziu esse vídeo teve foi fantástica, né? Vamos ver um pouquinho, só um trechinho rápido dele. In the middle of nowhere. They're just country folks out here. As I said, for sale. These bumpkins need their heads testing if they don't sell. Just great. Cool down. Ah! Shit! Oh, my new sweetheart. What's her name then? Daisy. Does it really have to be Daisy? Why not? Oh,
I'll be right with you, Daisy, my love. Yes, hello. What? My heart is racing? Wouldn't know why. Taking a bit of a breather, actually. No, everything's just fine. The wife? Just my doctor. Oh, your pulse alarm gone off again. You lusty old man, you. And? How many this time? 4 or 5 should do. Let's see who'll fill her up today. Yeah. Paul! Ooh, Tom! Oh, God. Where can I rent a car here? Man, I'm in a hurry. Rent a car. Oh, I'd give car rentals a try. But how in this backwater? Find location, car rentals, nearest. Car rentals, nearest. Not from around here, are you? Do I look like it? BMW, yellow, confirmed. Confirmed. Booking. Booking confirmed. Your car will be at the pub in 25 minutes. Wait a second. You just ordered a car with this? It smells a bit strange here. Got cows, have you? Hello. Nice village. Very, picturesque. Just passing through. But waiting, actually. I need a new car, really. Oh, I thought you were needing a suit. Or a cleaners. Shall I order you one, then? Yes, very funny. Everyone's just extremely funny around here, eh? The next thing you're going to tell me is that your pigs are also hooked up. Yeah. Yeah. Of course, I control the feed of my cows and hens with this. And I'm keeping an eye on my farm. Incredible. And I can use this to feed my goldfish. Yeah. And also to preheat the seats of my convertible. Yeah?
Tudo bem, foi só um exemplo, né, de aplicação da internet das coisas. Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês lá no nosso encontro presencial. Tchau!